Amigos do canal Espiritismo do século XXI, hoje nós estamos trabalhando o episódio número 38. Eu sou o Wildomar Oliveira e vamos conversar aqui, continuando sobre a vida de Paulo de Tarso. Esse episódio nós vamos mostrar que Paulo de Tarso continua na sua viagem, nas suas viagens. E os detalhes do dia a dia que está acontecendo, os detalhes que estão ocorrendo com Paulo de Tarso. Então, hoje é o episódio 38. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, isso é muito bom, porque aí a gente vai crescendo e o canal vai crescendo, vai tendo mais visualizações. Bom, Paulo de Tarso vai para Éfeso encontrar com João Evangelista. Bom, meus caros, é bom que se diga o seguinte: depois da morte e propriamente da desencarnação de Jesus Cristo, João, o evangelista, ficou em Éfeso, juntamente com Maria. Ficou um tempo lá em Jerusalém junto com Pedro, com os outros discípulos, numa casa chamada Casa do Caminho. Ele ficou um tempo ali e depois ele foi para Éfeso, que é uma cidade distante, mais de 1.000 quilômetros distante de Jerusalém. Essa cidade está na Turquia. João foi para lá e levou com ele Maria, a mãe de Jesus. Maria estava muito saudosa, sofrendo as dificuldades de ter perdido seu filho amado, e ela foi para lá, para Éfeso. Eles moravam numa região 18 quilômetros distante de Éfeso, na margem de uma estrada, próximo ao mar. Uma casa muito simples, mas Maria estava lá com João. E João ficava mais na cidade de Éfeso, cuidando da divulgação do cristianismo. Nesse episódio, Paulo de Tarso vai para lá também. Dentro de um mês, então, Paulo de Tarso partiu em demanda a Éfeso. Levou com ele Áquila e Prisca, ou Priscila, o nome aportuguesado seria Priscila, mas nos evangelhos está o termo Prisca. Então, Paulo de Tarso foi para Éfeso, levando com ele Áquila e a esposa Prisca, que se dispuseram a acompanhá-lo. Aliás, Áquila e Prisca já estão com Paulo de Tarso há muito tempo, mesmo antes dele começar a sua grande difusão do cristianismo. E eles foram para Éfeso, uma cidade muito longe. Despediu-se da cidade de Corinto, que eles estavam, teve o pensamento voltado para o pretérito, para o passado dele, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido, porque Paulo de Tarso, ele lembrou muito de Abigail e de Estevão, porque Abigail e Estevão, eles são originários de Corinto. E Abigail era aquela alma abnegada, apaixonada de Paulo. Não conseguiu desposá-la ou casar com ela, porque ela desencarnou muito cedo. Mas ele tinha saudade. E ele ali em Corinto, antes de viajar para Éfeso, ele visitou os sítios onde Abigail e o irmão Estevão, ou Gisiel, haviam brincado na infância,
saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. Paulo de Tarso lembrou a partida da noiva bem-amada e ficou lembrando os detalhes dela, Abigail. E aquele saudosismo, aquela saudade daquela alma gêmea de Paulo, ele teve a iniciativa de raspar a cabeça. E essa raspagem de cabeça, deixou a cabeça sem nenhum cabelo, era um meio pelo qual ele estava renovando os votos de fidelidade eterna consoante aos costumes populares da época. Essa fidelidade eterna, ele estava renovando esses votos para Abigail, que já tinha ido embora para o mundo dos espíritos, né? Então, se a gente olhar ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, está escrito lá, entre aspas, né? Vamos pôr entre aspas. Paulo, tendo permanecido ainda muitos dias em Corinto, despediu-se dos irmãos e, juntamente com Priscila e Áquila, navegou para a Síria. Naquela época, a Síria estava ligada à Turquia de hoje. Continua. E por isso, por ter feito o voto, rapou a cabeça em Concreia, porque ali ele tinha um voto. Ora, meus caros, o Novo Testamento, como eu acabei de ler, de falar o que está escrito lá em João, no capítulo 18, o Novo Testamento não fornece muitos detalhes sobre o motivo específico desse voto de raspar a cabeça. Mas é claro que isso teve um significado muito profundo para Paulo. O ato de fazer votos e cumprir rituais associados a esses votos era uma prática muito comum na tradição judaica e tradição cristã primitiva. Paulo era judeu e um cristão, né? Então ele fez aquilo em homenagem a Abigail. Obviamente, né, meus caros, que na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, não ia escrever essa relação de Paulo com Abigail. Em momento algum cita Abigail. Quem traz isso à discussão é o Espiritismo, através de Emmanuel, nessa obra fantástica chamada Paulo e Estevão. Então, nessa obra, ele traz isso, dizendo que aquele ato de raspar a cabeça era um voto de fidelidade que sempre Paulo teve para com Abigail. Então, ele, ali naquele porto da Concreia, antes de entrar no porto para viajar, ele raspou a cabeça. Depois daquela viagem difícil, repleta de incidentes penosos, muita dificuldade, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado, que seria lá em Éfeso, né? A igreja de Éfeso, naquela época, enfrentava problemas torturantes. Na frente, quem estava lá? João, o evangelista. Aquele João que cuidava da mãe de Jesus. Alguns dizem, né, na literatura, que aquele espírito, que João era o discípulo bem-amado. Sempre foi uma entidade espiritual muito afeiçoada a Jesus e, obviamente, a Maria, sua mãe. João, então, lutava seriamente para que o esforço evangélico não se degenerasse em polêmicas estéreis, já que naquela época, no começo do cristianismo, as perseguições eram enormes. Entretanto, os tecelões que chegaram lá, porque Áquila também era tecelão, Paulo de Tarso era tecelão, aqueles que chegaram lá deram-lhe uma mão tremenda,
uma cooperação imprescindível para João. E ficaram lá um período com tempo razoável, ajudando o desenvolvimento das atividades em Éfeso. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, Paulo de Tarso não esqueceu certas realizações sentimentais que imaginava, que almejava desde muito tempo. Paulo de Tarso queria visitar Maria. Paulo de Tarso não conheceu Maria, né? Porque na época que Jesus andava, na época que Jesus viveu, Paulo de Tarso era Saulo de Tarso. Ele era um fariseu em Jerusalém. Ele não conviveu com nenhum deles, ele não conheceu Maria. Então, com delicadeza extrema, Paulo de Tarso foi visitar a mãe de Jesus naquela casinha singela que dava para o mar. Essa casinha, quem ajeitou isso para ela foi João. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, no último capítulo, explica detalhadamente a convivência de João e a Maria Santíssima, a mãe de Jesus, naquela casinha próximo a Éfeso. Paulo de Tarso, ele impressionou fortemente com a humildade daquela criatura, tão simples, tão amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Tão forte e tão impressionante era a presença da mãe de Jesus. Paulo de Tarso, conversando com ela, interessou-se pelas suas narrativas caridosas a respeito da noite de nascimento de Jesus. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho em que ele, Paulo de Tarso, pretendia escrever para os cristãos do futuro. E escreveu, né? As epístolas de Paulo são fantásticas. Então, em conversa com Maria, ele teve uma declaração dela dos detalhes da vida de Jesus com a sua mãe no dia a dia. Maria, então, a mãe de Jesus, colocou à disposição de Paulo com muita alegria, com muita humildade, com muita disposição. O apóstolo Paulo, então, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir buscando novos rumos, novos lugares. Eu quero só deixar um detalhe que Paulo de Tarso voltará a encontrar com Maria futuramente. Paulo de Tarso sai de Éfeso, então. Alguns irmãos queriam dissuadi-lo da saída. Pediam para ele que ele ficasse por mais tempo ali. Porque Paulo de Tarso era uma sumidade de comunicação, de entendimento, de difusão do cristianismo. Logo, logo, então, Paulo de Tarso prometeu regressar o mais rápido possível quando as circunstâncias permitissem. Alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta dos anos consecutivos nos lugares em que percorrera. Porque é bom lembrar, né, gente, que quando Paulo saiu para essa viagem, nos capítulos anteriores, a gente mostrou, Paulo de Tarso combinou com Simão Pedro, e disse para ele: olha, Simão, eu vou arrecadar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar nas minhas viagens e vou te mandar dinheiro para que você continue
coordenando adequadamente esse grupo aqui em Jerusalém, na Casa do Caminho. Então ele falou, olha, eu vou embora porque eu tenho que levar a arrecadação para Simão Pedro. Então João, o evangelista, né, o filho de Zebedeu, né, que conhecia o projeto antigo, já sabia disso, já conversou com Paulo antes, lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, deu razão para ele, porque ele ia empreender uma viagem sem muita demora. Como já se encontrasse novamente ao seu lado, Silas e Timóteo fizeram companhia nessa nova excursão. Nós já falamos de quem era Silas, quem era Timóteo, né? Então, Paulo de Tarso foi para Jerusalém juntamente com Silas e com Timóteo. Através de enormes dificuldades, para variar, né, gente? A viagem muito longa, né? Não tinha jeito de locomoção direito, muitas vezes a pé, né? A cavalo. Então, muita dificuldade, mas sempre Paulo de Tarso estava sempre pregando a boa nova, com verdadeiro entusiasmo devocional. Chegaram ao porto de Cesareia. Nesse porto, ainda também existe esse porto, claro, com a lembrança do passado, né? Permaneceram alguns dias ali, instruindo aqueles interessados que tinham interesse no conhecimento do Evangelho de Jesus. Dali, dirigiram-se a pé até Jerusalém. Jerusalém fica um pouco retirada do mar. E nesse caminho, sempre distribuindo consolações, curas, sempre trabalhando em prol do Evangelho do Cristo. Chegados à capital do judaísmo, que era Jerusalém, Pedro, que estava lá na Casa do Caminho, recebeu com grande alegria. Simão Pedro apresentava já muito abatido. O estado físico de Pedro já não era lá grande coisa, ele já estava muito abatido, em virtude daquelas lutas terríveis, lutas incessantes, para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as testemunhas primitivas. Era um desafio muito grande. Os olhos de Pedro, portanto, guardavam a mesma serenidade característica daqueles discípulos fiéis de Jesus. Paulo entregou-lhe alegremente aquele dinheiro, a pequena fortuna, né, cuja aplicação iria assegurar maior independência àquela instituição de Jerusalém. Bom, Pedro agradeceu, claro, abraçou com lágrimas de agradecimento os pobres, os órfãos, os velhos desamparados daquela localidade. Os convalescentes teriam, doravante, uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que Paulo também estava muito alquebrado, também muito débil fisicamente, muito magro, muito pálido, cabelos já todos grisalho, tudo nele denunciava a intensidade de lutas empenhadas até então. As mãos de rosto de Paulo, Pedro percebeu, estava cheio de cicatrizes das surras, né, das chibatadas, das prisões que Paulo sempre sofreu. Então, Pedro, ou Simão Pedro, né, diante do que via, falou-lhe com um entusiasmo das epístolas. Disse para Paulo: Paulo, nós aqui estamos divulgando as suas cartas, as suas epístolas. Essas epístolas são copiadas, são lidas com avidez, profundamente discutidas nos grupos, nas nossas falas, sempre estamos falando dessas cartas. São excepcionais.
Paulo de Tarso viu aquilo tudo e ficou comovido com tudo isso, porque ele não esperava que as epístolas ou que as cartas dele estivessem tão disseminadas, tão espontaneamente disseminadas. Hoje nós sabemos que o cristianismo deve muito a essas cartas de Paulo. Naquela época, antes de completar todas elas, elas já faziam sucesso no meio dos primeiros cristãos. Aí Simão Pedro ainda disse que não podia haver elemento educativo tão elevado quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas e mensagens aos Tessalonicenses. São mensagens que Paulo fez para aqueles grupos de Tessalônica, que ele já esteve em Tessalônica. Então essas cartas elas eram copiadas e espalhadas pelos palestinos. Naquela época já existia palestinos, como tem hoje, né? Judeus, israelitas, né? Como tem hoje. As igrejas de Jope, de Antipátres, por exemplo, comentavam as epístolas, frase a frase, discutiam uma a uma, como acontece hoje nesse cristianismo moderno. Paulo ficou confortado e animado de prosseguir aquela luta confortadora. Era uma luta difícil, mas confortava, era redentora para ele. Após alguns dias ele foi para Antioquia, ficou um tempo ali com Pedro em Jerusalém e foi para Antioquia. Antioquia também está na Turquia. Antioquia foi onde Paulo começou a trabalhar o cristianismo. Enquanto Pedro estava em Jerusalém, Paulo estava em Antioquia com Barnabé. Se vocês observarem os episódios anteriores, vocês vão ver isso. E ele voltou, ele foi para Antioquia. Descansou algum tempo junto àqueles companheiros já conhecidos antigos, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Ele não tinha que descansar, não, tinha que trabalhar. Paulo de Tarso sempre foi um muito lutador, ele não media esforços. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas. Dos pontos mais distantes, chegavam cartas pedindo informações, pedindo que Paulo se pronunciasse. Eu fico imaginando, sabe, gente, hoje tem a internet, né? Tem o WhatsApp, né? Tem as conversas, né? As mídias para conversar. Né? Naquela época era tudo na base da carta, né? Uma dificuldade medonha. Né? Mas tudo bem. Antioquia estava com dificuldades, claro. Né? E muitos lugares precisava e reclamava a presença de Paulo de Tarso. Então, Bereia precisava, Icônio, próprio Corinto, que já fazia algum tempo que Paulo não estava lá, pedia orientações. Foi quando Paulo escreveu as cartas. A primeira carta de Coríntios, por exemplo, aos Coríntios, a primeira carta ela é fantástica, todas são muito bonitas, mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala do chamado hino de amor. Ele tenta explicar o que é o amor. Então eu sempre falo assim que a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é um tratado profundo sobre o sentimento amor. Dê uma olhada, quem tiver a curiosidade de olhar. Lá em Colossos, que é uma cidade também, existia a presença de Paulo. Só que Paulo nunca foi em Colossos. Ele não foi a Colossos, mas ele enviou carta aos Colossenses. A gente pode observar que existe carta de Paulo. Ele não dava para ele ir lá, mas ele mandava cartas. E nós temos a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros de ocasião, enviara-lhe letras novas a todos, atendendo com maior carinho. Paulo de Tarso virou uma biblioteca ambulante do cristianismo, né?
Ele sempre estava mandando cartas e mandando cartas, né? Porque ele não podia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Ele teve outras atividades de escrever, né? Sempre satisfeito e assistido por discípulos numerosos, as suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão em sua maioria repletas de referências pessoais, suaves e doces. Se a gente lê as cartas de Paulo, muitas delas, elas são direcionadas para determinadas pessoas. Por quê? Ele ia numa cidade, fazia amizade com determinados grupos, fundava a igreja naquelas famílias e ele mandava cartas para aquelas pessoas. E essas cartas eram tratadas como sendo assim, muito amigos, de pessoa para pessoa. Só que na sua mensagem total, aquela mensagem serve para todos. Podem observar nas cartas de Paulo, sempre tem esse detalhe, essa nuance. Então, Paulo de Tarso continuou na sua senda fantástica de difundir o cristianismo nos maiores desafios. Não esqueçamos, porém, que estava com ele sempre o espírito abnegado de Estevão, que foi irmão de Abigail, e a própria Abigail. Os dois, fora os outros espíritos iluminados, com certeza, que estariam junto com ele, tentando fazer com que ele levasse as ideias fantásticas do cristianismo nascente. Isso tudo nos engrandece e faz com que nós sintamos mais ainda cristãos, mais cristãos do que nunca, porque a gente observa as dificuldades que foram naquela época. Ainda hoje, né? Nós temos ainda tantas barreiras para serem transpostas para divulgarmos e levarmos as ideias do Cristo para todo lado. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é nada mais, nada menos do que revivendo os primeiros dias, os primeiros momentos do Cristo. Um abraço a todos e até a próxima.